A paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor Santana, pastor presidente da igreja ADPSA. Esse é o podcast Conversa com Deus, com apoio da família Leite. Senhor, meu nome é Verônica e esse é o podcast ADPSA Conversa com Deus. E hoje nós teremos um bate-papo muito legal com o tema amizade. Eu já quero começar esse bate-papo apresentando os nossos convidados de hoje, Hélio e Nicolas. Meninos, sejam bem-vindos mais uma vez. Se apresentem, né? Vai que tem alguém que está nos escutando que não os conhecem. Se apresentem para a galera de casa conhecer vocês. Gente, hoje, para a glória de Deus, eu sou convidado. Para quem acompanha o podcast, eu tenho conduzido alguns episódios como entrevistador e assim, a sensação de estar sentado como convidado é perfeita. Vocês não têm ideia, a pressão no ombro da gente simplesmente sai. Mas vamos ao que interessa. Meu nome é Nicolas e faço parte aqui do Unidade Pasa, né, como a gente fala, do ADPSA. Faço parte da mocidade, também estou no audiovisual, sou fotógrafo. E é isso, a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre a amizade, que é um tema bem polêmico, meio cristão, meio fora cristão também. E aí, gente, voltei, que eu sou desses. Tô aqui de novo, Hélio, faço parte da mocidade, de vez em quando faço freelancer no grupo de louvor. Essa foi boa. E participo do audiovisual. Bom, então a gente vai começar esse bate-papo falando sobre a amizade. E aqui em Provérbios, no capítulo 18, verso 24, diz que quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existem amigos mais chegados do que irmãos. É muito bom nós termos pessoas para compartilhar das coisas boas e ruins das nossas vidas, né? A gente precisa de pessoas, o ser humano ele tem a necessidade de se relacionar com as pessoas, mas existem também as inimizades, né? E as inimizades, muitas vezes, elas surgem de opiniões diversas, de opiniões que se divergem, né? Muitas vezes eu tenho uma opinião diferente da do meu irmão, e muitas vezes eu imagino que aquela pessoa ela não pode compartilhar de uma amizade comigo, simplesmente pelo fato de que ela é uma pessoa diferente de mim, o que não é verdade, né? Aqui na palavra de Deus, no livro de Efésios, capítulo 6, verso 12, diz: não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, eu vejo que uma coisa que acontece muito no nosso meio é justamente isso. A pessoa diverge de mim e eu demonizo aquela pessoa. Eu acabo pensando que o diabo está usando aquela pessoa, que o inimigo, né, esteja atuando na vida daquela pessoa e que aquela pessoa, a partir daquele momento, ela é minha inimiga. O que não é verdade, porque a própria palavra de Deus diz aqui que nossa luta não é contra a carne. Então, assim, se você tem alguém que você pensa que o inimigo está usando essa pessoa contra a sua vida, começa a pensar que essa pessoa simplesmente tem uma opinião diferente da sua. Não necessariamente seja o inimigo. Verônica, o inimigo não usa? Usa. Mas nós somos cristãos, nós, né, servimos a Deus e a inimizade, ela é algo que não pode ter no nosso meio, né? O que vocês pensam sobre isso? O que vocês acham sobre esse assunto? Então, você falando disso, faz já mencionar Jesus e Judas. Afinal de contas, quando Jesus foi enviado para a terra para se sacrificar por todos nós, a gente que está aqui falando, vocês que estão ouvindo, ele já sabia o que ia acontecer, certo? Ele, mesmo sabendo que Judas ia traí-lo, que Pedro iria negá-lo, o que Jesus fez? Jesus se manteve no propósito de Deus. Ele se manteve focado no que deveria ser feito. Então, mesmo sabendo que lá na frente ele seria traído e seria crucificado por essa traição, e que na hora dos próximos dele honrarem o nome dele, alguns negariam o nome, ele ainda assim amou, ele ainda assim respeitou, ele ainda assim cuidou. Então, esse exemplo de Jesus e Judas já vai direto no que você disse. Porque a pessoa que está do meu lado, ela não compartilha da mesma opinião ou do mesmo objetivo que o meu, ou seja, eu não posso ficar próximo dela. Muito pelo contrário. Os religiosos ensinam bastante a gente
ensinam, né, impõem bastante coisa pra gente na questão de já não sentar na roda dos escarnecedores. Muito pelo contrário. Jesus não estava no meio de gente rica, Jesus não estava no meio de gente que, entre aspas, já estava salva, porque ele veio atrás daqueles que estavam perdidos, daqueles que estavam oprimidos. Então eu acredito que com sabedoria a gente deve sim sentar, mas não fazer parte daquilo. É aquilo que a gente sempre ouve. Nós estamos no mundo, mas não fazemos parte dele. Então, se Jesus alcançou a todos, ele alcançou a mulher que estava com fluxo de sangue. Na verdade, né, ele foi alcançado por ela, mas quem foi curada foi ela, mas pelo poder dele. Ele sabia que aquilo ia acontecer. Ele sabia que em determinado momento que ele estivesse passando por ali, a mulher, que era condenada por todos, iria tocá-lo. E ele não deixou de curá-la porque os outros falavam que ela era impura ou porque ela não merecia. Então, com sabedoria, eu acredito que nós devemos sim estarmos próximos de cada um deles. Não só de religiões diferentes, mas também de pensamentos diferentes, de partidos de política diferente ou de criações diferentes. Nós devemos sim estarmos próximos, porque Deus pode usar a nossa vida para alcançar essas pessoas. Não estou dizendo que nós somos os certos e os corretos, porém nós servimos a Jesus, nós servimos ao único Deus que existe. Então a gente tem que dar essa liberdade, até puxa um pouco do que a gente conversou no bate-papo anterior, de Jesus nos usar no meio destes que precisam, né, serem, entre aspas, iluminados. Que puxa um pouquinho do que, sim, nós somos sal da terra e nós somos luz do mundo. Estamos aqui, né, para iluminar, para motivar, estamos aqui para conservar aquilo que foi plantado. Então, o meu ponto de vista é esse. Se Jesus estava no meio de todos, alcançou todos e pôde salvar, indiferente se seguia ou não, por que a gente tem que ser diferente? Porque eu tenho que me afastar de um bandista ou de um espírita? Porque eu tenho que me afastar de um homossexual? Ou porque eu tenho que me afastar até de um bandido, de alguém que usa drogas? Não, muito pelo contrário. Eu tenho que permitir que Deus me use para alcançar essas pessoas e fazer a vontade dele. Amém. Glória a Deus. Célio. Inimizade é algo um pouco complexo. Chega a ser até um tabu dentro da igreja, né? Porque nós temos o hábito de dizer que Cristo era o melhor amigo e a gente acaba esquecendo que as pessoas que estão ao nosso redor, elas também podem ser um reflexo de Cristo para as nossas vidas. Como a Verônica falou, nós como seres humanos, nós temos o hábito de ter essa necessidade de estar em coletivo, de toque, principalmente brasileiro. A gente tem um hábito maior para toque, para abraço, essas coisas. Nós somos mais cativados nesse sentido. E se você tem essa questão de ver todos como inimigo, ou achar que tudo aquilo que a outra pessoa discorda de você, ou não pensa igual a você, é o diabo, eu acho que, o inicial é orar, né? Porque... É verdade. Gente, pelo amor de Deus, né? Não somos advogados do diabo, tá, irmãos? Em nome de Jesus. Sabemos que o diabo, ele usa as pessoas, sim, mas assim... Vamos ter discernimento, né? Esse discernimento é uma coisa muito boa, é um dom. Então vamos discernir as coisas. Você consegue discernir que, não, ela só não tem a mesma opinião que eu. E assim, eu ouço muito essa questão de, nós temos opiniões diferentes, mas eu respeito. Você realmente respeita? Porque a partir do momento que você se retira dali, para que você não entre toda hora em atrito com a pessoa, você não respeita. Você mascara aquilo dizendo que você respeita, né? Então, nós não devemos plantar isso no nosso meio, porque isso é uma coisa que meio que... se você para ouvir algumas pregações, algumas coisas, é uma coisa que inflama no meio da igreja muito fácil, e as pessoas falam, fala a Deus, e revela Jesus, e Jesus fica... Eu tenho uma imaginação fértil, eu fico pensando em Jesus, olhando assim, mas o que tá acontecendo ali? Entendeu? Porque o que ele quer de nós é amor, é união, é um respeito, é a comunhão. E para gerar uma amizade, para gerar qualquer tipo de relacionamento, esses sentimentos são a base. E se você não tem a base, como é que você serve a Jesus? Aí fica esse questionamento. Se questione, eu me questiono todos os dias, porque eu me considero uma pessoa muito antissocial, porque se eu não gosto, é só Jesus, muita oração. Mas assim, a gente tem que tentar mudar, a gente tem que se colocar no lugar do outro,
colocar num olhar de empatia, né, que nós precisamos um pouquinho do nosso meio, porque isso tira essas coisas do nosso meio. Realmente existe muita inimizade, às vezes veja inimizade por causa de uma questão de placa de igreja, gente. Todo mundo prega Jesus. Mas a doutrina é diferente, os costumes são diferentes. Os usos e os costumes são diferentes. Vocês não seguem a mesma linha, não frequentam os mesmos lugares, mas vocês servem ao mesmo Deus. Então, se você serve ao mesmo Deus, o outro não é o seu inimigo. Entendeu? A gente tem que parar de olhar o outro como inimigo. O Nicolas citou aqui, Jesus não via Judas como inimigo, né? Imagine se Jesus olhasse para nós, pecadores e falhos, sabendo que a gente nega ele todas as vezes que a gente peca, todas as vezes que a gente pensa o mal, todas as vezes que a gente quer o mal pro próximo. E ele fala assim, não, você é meu inimigo. Imagine se ele não tivesse misericórdia de nós. É verdade, olha, é um pouco complicado, né? Pegando um pouco um gancho do que o Nicolas falou sobre Jesus, ele falando e eu comecei a viajar aqui. Jesus, ele tinha 12 discípulos, todos completamente diferentes. Cada um tinha uma personalidade única. Uns apareciam mais, se você for ler ali o Novo Testamento, alguns apareceram mais, outros apareceram menos, mas todos com características muito únicas, e Jesus não desistiu de nenhum. Em nenhum momento Jesus desistiu de nenhum. Pelo contrário, eles desistiram de Jesus. Um negou, outro traiu, mas Jesus não desistiu de nenhum, né? E falando também do sal da terra, da luz do mundo, né? Jesus, ele era uma influência positiva para a vida daquelas pessoas, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa... Acho que a gente, às vezes, perde a oportunidade de conhecer pessoas muito bacanas por causa das nossas diferenças. A gente precisa começar, como o Hélio falou, a abrir os nossos horizontes e a pensar que, cara, as pessoas não são parecidas comigo. Eu tenho a minha personalidade e o fulano, o ciclano tem a dele. E assim, eu preciso tentar me colocar no lugar dele e aceitá-lo como ele é. Se Jesus quiser mudar ele, aí é com Jesus. Mas eu preciso aceitar as pessoas como elas são e amar as pessoas como elas são. Vou citar um versículo aqui, porque eu não estou falando nada da minha cabeça, que está em 1 João, capítulo 4, verso 20, que diz assim: se alguém declarar, eu amo a Deus, porém odiar a seu irmão, é mentiroso, porquanto quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não enxerga. Deus, ele é munido de personalidade também. Se a gente convivesse com Deus aqui, é porque a gente tem o Espírito Santo de Deus que está conosco, mas se a gente tivesse ali como Jesus, né? Ele veio em forma de carne, será que nós amaríamos a Deus? É uma coisa que a gente precisa se questionar. Então, assim, como eu digo que amo a Deus e odeio o meu irmão, odeio uma pessoa, sai da minha boca, eu não gosto dessa pessoa. Então, assim, a gente precisa, como cristão, começar a analisar as nossas vidas, começar a analisar se a gente está refletindo o que Deus quer das nossas vidas, porque a gente canta nos louvores, né? Eu canto aqui na igreja, a gente canta que nós amamos a Deus, que Deus é tudo na nossa vida. E aí, quando uma pessoa que é diferente de nós faz algo que a gente não concorda, a gente vira a cara para a pessoa. Não tem lógica isso. Então, a gente precisa amadurecer como pessoas, primeiro, porque nós somos pessoas, como o Nicolas fala muito isso, munidos de pensamento crítico. A gente precisa começar a pensar racionalmente. A gente, às vezes, quer ficar muito ali no espiritual, é demônio, é diabo, Não, gente, vamos colocar o pé no chão. A pessoa é diferente da gente, só. É simplesmente isso. Mas eu sinto que o diabo está se levantando. Ora por essa pessoa. Não se levante também, não faça a mesma coisa. Não ajude o diabo. Não ajude o diabo. Essa foi ótima. Eu amei. Não ajude o diabo, exatamente. Então, é a questão de influenciar, e eu já quero puxar para a nossa próxima conversa, para o nosso próximo tópico. Vamos parar de falar um pouco de inimizade, vamos falar sobre a amizade, né, que é o tema principal dessa conversa. Aqui em Mateus, capítulo 5, verso 13 e 14, diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre os montes. Então aqui Jesus, né, ele está falando sobre influência. Como influenciar as pessoas do mundo, pegando um gancho também do que o Nicolas falou, né? Como que a gente quer ganhar as pessoas para Jesus se a gente se afasta das pessoas?
Não tem como. Então, assim, é uma dica para você que está escutando. Se você tem um amigo que está afastado dos caminhos do Senhor, uma pessoa que muitas vezes não pensa como você, é seu amigo, agora a gente já está falando de amizade, né? É sua amiga, é seu amigo, não desista dessa pessoa. Né? Não, a não ser que Deus afaste essa pessoa da sua vida, mas caso contrário, se essa pessoa ainda está na sua vida, você sente que ainda precisa ter algo com essa pessoa, né? Ter ainda uma história, uma trajetória, não desista dessa pessoa. Jesus te chamou para ser luz do mundo, sal da terra, né? O que vocês têm a dizer sobre isso? Essa questão de sal da terra e luz do mundo, eu primeiro tenho que pensar na questão de relacionamento. A gente falou no podcast anterior sobre liberdade e adoração. E adorar a Deus é ter um relacionamento com Ele. Esse passo a passo, esse desenvolvimento de uma adoração é eu ter intimidade com Deus. E eu levo isso também para, por exemplo, como que eu posso temperar, como eu posso ser sal e temperar uma terra se eu não conheço essa terra? Eu não posso temperar essa terra pensando no que eu acho que vai ser bom para essa terra. Eu não posso super salgar essa terra ou deixá-la sem gosto nenhum. Eu tenho que conhecer essa terra. Então, falando agora num português mais século XXI, como que eu vou convencer uma pessoa que ela talvez esteja no caminho errado, ou que ela possa conhecer, ou abrir os olhos dela para determinados assuntos, se eu não conheço ela? Isso é muito na empatia. Em ter empatia é você se colocar no lugar da pessoa e tentar entender como ela é, como ela pensa, o que ela se sente, como ela se sentiria em determinadas situações. Então, para eu ter esse tipo, sabe, de convívio com alguém, independente se eu já sou amigo dela ou se eu quero criar uma amizade, primeiro eu tenho que conhecer quem é essa pessoa, qual a personalidade dela, como o método que ela usa para se relacionar com as pessoas, a forma dela de pensar. A partir deste momento que eu entendo quem é ela, aí eu posso entrar na vida dela, vendo a questão da liberdade, e aí eu posso salgar essa terra. Eu posso tentar trazer um significado diferente para a vida dela, ou conservar aquilo que já existe dentro dela, conhecendo o que tem dentro dela. Então a chave inicial para isso é ter um relacionamento com empatia. É eu pensar em estar com essa pessoa sem passar da linha da liberdade e não tentar mudar o sabor que ela já tem, que é a tal da personalidade. Deus já nos fez assim, cada um com sua personalidade única. Eu não posso querer simplesmente chegar lá e falar, ó, sua personalidade não tá legal. Eu não tenho esse dom de juízo. Ninguém que está sentado aqui nessas cadeiras maravilhosas. Nós não confortável, temos né? esse poder de julgar, somente Deus. Então, isso que você está falando de influenciar, de ser sal, a gente tem que pensar que para eu salgar um alimento, eu primeiro tenho que saber o que eu estou salgando. E eu tenho que saber o que eu vou colocar ali, que tempero que eu posso pôr, quanto que eu posso pôr. Entendeste? Uhum. Entendeu? Essa questão de influenciar é uma coisa tão... É interessante que parece uma coisa atual, mas daí você pega na Bíblia e já tá lá. Séculos, né? Hoje a gente tem aí centenas de milhares, né, de influenciadores através do YouTube, Instagram, TikTok e por aí vai a rede social que você quiser pesquisar lá, vai ter alguém fazendo algum tipo de influência, colocando a sua opinião e buscando seus apoiadores. É uma coisa muito interessante, trazendo para dentro da igreja, deveria ser praticado mais, né? Eu fico pensando, as pessoas do mundo, gente, a gente tem muito costume de falar assim, porque o mundo, a igreja vai na contramão do mundo, verdade. Mas é só no sentido do pecado, em nome de Jesus. As pessoas do mundo, elas utilizam muito mais as ferramentas, né, de comunicação, as ferramentas dispostas aí para facilitar, e elas alcançam, né, os apoiadores, seguidores e tudo mais, e daí elas tornam as influências que a gente tem hoje aí, que se a pessoa às vezes postar lá um pensamento dela, vão ter os leitores e os seus apoiadores, e mesmo assim ela vai estar plena lá, porque independente de quem vir depois, nada vai atingir ela. E nós, dentro da igreja, não temos nada disso. A gente é muito retrógrado. Acho que é isso que fala, nem sei. Sim. Uhum. Nós voltamos à questão de demonizar tudo e colocar tudo no âmbito... Vamos espiritualizar tudo, e a gente tem que separar. Foi pregado aqui recente, né? A gente tem que separar. Se a pessoa não é evangélica, boa noite, bom dia, boa tarde. Evangélico, Pai do Senhor, graça e paz, o que for. A gente tem que separar.
E essa questão de influenciar, eu vejo nesse sentido também. A gente segue algumas pessoas, nós mesmos, se a gente parar para analisar, às vezes a gente está influenciando alguém sem que a gente possa imaginar, né? Nós achamos que nós só influenciamos quando as pessoas manifestam alguma coisa a nosso respeito, ou sobre o que nós pensamos, ou sobre um ato, alguma coisa que nós fazemos. E não, às vezes a pessoa pode estar ali sendo influenciada por tudo aquilo que a gente faz no secreto. E isso é muito perigoso. Então, porque você pode matar alguém sem nem saber. Você pode, inflamar alguém sem saber. Então, essa questão de influenciar é uma coisa muito séria e a gente tem que, levar muito a sério isso. Tentar influenciar sempre de uma forma positiva, com uma palavra de ânimo. Críticas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes para mim pode ser construtiva, mas para o outro que vai receber já não é. Então a gente tem que estar aí equilibrado. Saber dosar, né? Isso. Tem que... Aí, aqueles dosadores, sabe, de remédio, aquelas seringas que você vai dar. Vamos usar também. Vamos usar isso na obra de Deus, nas nossas vidas. Quando formos influenciar alguém, vamos influenciar no sentido de levar para Cristo. A gente às vezes quer influenciar no sentido, não, que se eu influenciar ela vir pro meu lado, vai ser mais um. E daí entra aquela questão que é o que as pessoas do mundo fazem, mas daí a gente não pode fazer, porque a gente vai influenciar para o reino, né? E o reino, a minha opinião, não prevalece. Quem prevalece é Cristo. Então a gente tem que, vamos influenciar, mas influenciar de formas positivas para o reino. Para que o reino seja expandido, para que o reino alcance, para que as almas venham se render. E falando um pouco também sobre influência, tem uma palavra que está sendo muito usada, né, agora, internet, enfim. É uma palavra que existe há muito tempo, sempre existiu, mas está sendo usada, que é o tóxico, né, amizade tóxica. E às vezes a gente quer muito falar, ai, fulano é tóxico, ciclano é tóxico, e a gente, né? É a questão do que o Hélio falou, a gente precisa se analisar para saber se algumas atitudes que a gente tem não são tóxicas. Tem uma historinha na Bíblia de duas pessoas que foram bem tóxicas, né? E que eu tenho certeza que não é a postura que nós devemos usar, né? Não é a postura que nós devemos ter. Isso independente, tá, gente? A gente está falando aqui no nosso meio cristão, né? Porque nós somos cristãos, então nós estamos falando no nosso meio, mas isso independente. Se você que estiver escutando não for cristão também, é independente, leva, né? Eu acho que leva para a vida, exatamente. Tem uma historinha... Deixa eu procurar aqui. Do Bom Samaritano, né? Todo mundo conhece. Lucas 10, 30 ao 35, que tinha um homem que ele estava descendo de Jerusalém e ele foi assaltado. E levaram o túmulo desse homem e ainda espancaram ele, bateram nele, deixaram ele lá jogado. E aí passou, né? Deixa eu ver aqui os personagens principais. Passou um sacerdote, olhou a aparência, né? Com certeza, e não ajudou. Depois passou um levita, olhou aquela situação daquele homem e não ajudou. E depois passou um samaritano. E para quem estuda um pouco a Bíblia sabe que Samaria era um lugar que era rejeitada, né? Os samaritanos, eles não eram muito bem vistos. Ele era um povoado assim mais rejeitado por Israel, né? Por Jerusalém. E aquele samaritano, que era a pessoa mais, vamos dizer assim, que menos se esperava uma atitude daquela, foi a pessoa que ajudou aquele homem, tratou das feridas daquele homem e ainda hospedou. É tão linda essa passagem, é tão linda essa história. Hospedou o homem, pagou ali a estadia dele. Eu vou deixar pago aqui, quando ele estiver bem, aí ele vai embora. Então, assim, a gente às vezes pensa que amigo é aquele que dá presente pra gente no dia do aniversário, é aquele que leva a gente... Vou falar aqui com uma linguagem de jovem, gente, eu não sou jovem mais, mas eu vou falar, leva a gente pros rolês. E não necessariamente, porque quando você tá na pior, aí que você vai saber quem é seu amigo de verdade, né? Então é a questão da toxicidade. Da toxicidade? Existe essa palavra? Obrigada, professora, aqui, então a gente já vai tirar as dúvidas. A gente precisa tomar cuidado com isso, porque a gente às vezes vai muito pela aparência, a questão também da inimizade. Às vezes a gente olha a pessoa pela aparência,
Não cria um vínculo com aquela pessoa simplesmente pela aparência, porque aquela pessoa é diferente. Eu estou voltando de novo na inimizade, mas tem muito a ver com isso. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, para que a gente não seja essa pessoa tóxica. Aqui na história foi um sacerdote e um levita. Pessoas influenciáveis, pessoas que tinham nome. É o que o Hélio falou, as pessoas estão nos vendo. As pessoas estão vendo as nossas atitudes. E a gente não tem que ser uma pessoa boa, porque as pessoas estão vendo, gente. Detalhe, tá? A gente não tem que ser uma pessoa, a gente tem que ser uma pessoa de bem, de caráter, porque nós servimos a Cristo, nós fomos transformados por Ele. A partir do momento que a gente levanta a nossa mão e aceita, é nova criatura. As coisas velhas se passaram. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado da forma que a gente trata as nossas amizades. Tem muita gente que é deixado de lado, simplesmente, às vezes porque peca, às vezes porque erra, às vezes porque tem, igual eu falei, um pensamento, um comportamento diferente do nosso. Essa é a atitude que Jesus queria que a gente tomasse. Vamos parar para refletir sobre isso, porque é melhor a gente ter um amigo, 2, do que ter muitos e na hora que você precisar, todo mundo some, né? Então, a gente vai ficando mais velho, para a galera nova que está escutando esse podcast, a gente vai aprendendo isso. Quando a gente é novo, a gente tem um monte de amigo mesmo. A gente aprende com as pauladas. A gente aprende, e não é fácil, não, dói, viu? Né? Esse homem, ele aprendeu literalmente com as palavras. E falando desse Ele homem, apanhou. falando desse homem, o bom samaritano é um ótimo exemplo, porque é aquilo, a gente só vai entender a dor do outro se nós já passamos por ela. Exatamente. Como você disse, ele fazia parte de um povo que era rejeitado, por isso que ele teve compaixão. O levita e o sacerdote estavam em posições boas, sabe? Uma posição assim, de respeito. Então, provavelmente, eles não passaram porque o Samaria passou, o povo de Samaria passou, ou por aquela pessoa que foi espancada. Então, isso está muito na questão da empatia. Às vezes, para se ter empatia, infelizmente, a gente tem que ter passado pelo mesmo problema que o próximo passou. É aí que a gente vai conseguir entender e trazer luz. Foi o que o bom samaritano fez. Trouxe luz, trouxe abrigo, trouxe comida. Ele falou, olha, você tá aqui, te rejeitaram, te espancaram, e quem passou te viu, não fez nada, mas eu tô aqui para te ajudar, porque eu sei o que você tá passando. Então tem muito a ver de ter essa empatia e ser luz. É saber o que eu tô passando porque você já passou. E, gente, essa questão de ajudar, de apoiar, não quer dizer que a gente vai passar, a pessoa precisa passar a mão na cabeça da outra sempre. Não é assim. Voltando para Jesus. Jesus, ele entendia, compreendia os seus discípulos, não abandonou, mas quando precisava, ele puxava a orelha também. Porque a amizade é isso também. É você ser sincera, é você ter sinceridade com a pessoa. Então, assim, eu tenho amigos de muitos anos que, quando precisa, chamar, olha, não tá legal essa atitude. Vamos repensar, porque é a questão da luz, você está sendo luz para a pessoa também, né? Acho que o maior exemplo de influência para mim, na verdade para tudo na vida, o meu maior exemplo de vida sempre vai ser Jesus, né? Aqui, cadê? Em João, capítulo 14, verso 6, a parte A diz que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então, assim, Jesus, ele é o maior e melhor. E, enfim, não tenho nem mais adjetivos para dizer exemplo de amizade, exemplo de como a gente deve tratar as pessoas. Nunca com distinção. Se precisar repreender, repreenda, mas nunca com distinção, nunca fazendo acepção da pessoa. Ai, gente, eu preciso falar que isso Diga. daí me trouxe algo assim muito interessante quando a Verônica falou assim sobre corrigir, né? Porque a gente passa pelas eras, né? Hoje nós estamos vendo lá a questão do tóxico, mas a gente também já viu lá a questão dos canceladores, né? Tá em alta ainda esse daí também, viu? E às vezes eu acho que cancelada várias vezes. não sei, Tá bom. já fui Vida que cancelado, segue. já fui. E é uma coisa muito interessante, porque, assim, se a pessoa erra no mundo, o que ela tem que ser? Cancelada. Né, cancelada, tem que desaparecer, tem que sumir, né? E daí vai para coisas piores, até desejarem a morte dessa pessoa. E olha como Jesus é, tipo, Jesus não. Errou, beleza. Se arrepende, cara. Se arrepende e vamos seguir. E nós temos que ser assim, né? Tipo,
tem aquela questão de a confiança ela vai se perder, né? Mas daí que é as circunstâncias vão fazer os filtros necessários para as nossas vidas. Daí vai ficar realmente, como foi dito aqui, as pessoas que passaram nos momentos difíceis lá, não sei o que, lógico, elas vão estar nos momentos bons, né? E daí a gente vai vendo Deus fazendo esses filtros. E é tão bom quando Deus faz e não a gente. Porque se você faz, às vezes a pessoa que você, tipo, olha assim e fala, meu Deus, nunca vou me dar bem com essa pessoa. Vou deixar aqui o ênfase, vou citar o meu amigo Israel, que ele não tá aqui, mas vou citar ele. Irmãos, quando eu vim pra cá, onde nós congregamos hoje, eu via o Israel só de longe, nós não nos falávamos. E eu não gostava dele, e muito menos ele de mim. Olha, revelações. Lavagem de roupa suja. Brincadeira. Hoje, tipo, nós sabemos tudo. Nós, tipo, não nos dávamos bem. E, tipo, não havia uma explicação. É aquela coisa, né, que uma vez a gente ouviu, né? O crente pentecostal, ele olha e já tem ranço. E a gente não pode ter isso na nossa vida, né? Tudo bem que dá pra andar, o pessoal gosta de andar com a camisa do ranço, mas usa a camisa, não cria o ranço. E foi uma coisa muito louca. Aí um outro amigo nosso em comum, que é o Elbert, ele era de uma outra congregação, nunca havia visto ele. A gente, indo com o nosso pastor visitar lá, acabei fazendo amizade com ele. E nessa conversa vai, conversa vem, ele sabia que nós não nos dávamos bem. E daí ele armou o encontro. Ele nos chamou para ir para um lugar, mas ele não contou que o outro também ia. E daí, chegando lá, tipo, ficou aquele clima meio estranho, que tipo, não gosto dessa pessoa, o que ela tá fazendo aqui? Que saco! Soubesse que essa pessoa tava aqui, eu não tinha vindo. E foi se passando o tempo, eu conheci o Israel, e tipo, todo aquele preconceito, né, que a gente cria. É um preconceito mesmo, preconceito. Caiu, né, por terra, e daí hoje, tipo, nós temos uma amizade que tá aí, firme e forte, e é uma amizade dada por Jesus. E no meu conceito, de eu só olhar e falar assim, não gosto dessa pessoa, eu já teria excluído. E não seria um amigo que é igual, tipo, já um amigo íntimo. E daí, se eu fosse, na minha visão, com as minhas forças e com o que eu consigo enxergar, eu não teria feito amizade com ele. Mas daí é que vem o filtro, né, que eu falei, que é o filtro de Jesus. E daí Jesus quebra todas as barreiras, Jesus tira, né, a trave dos nossos olhos. E daí a gente conhece a pessoa. Nós não somos iguais. E mesmo assim nós conseguimos nos relacionar e nós temos uma amizade. Então fica aí como um testemunho, né? E uma dica, deixe o Senhor Jesus fazer os filtros por você. A gente precisa deixar Jesus, na verdade, escolher às vezes por nós, né? Às vezes a gente se acha muito esperto. Às vezes a gente acha que a gente tem um poder, assim, não. Eu consigo olhar pra pessoa, eu consigo saber se essa pessoa é boa, se essa pessoa é ruim. Gente, a gente não sabe. Quem conhece o íntimo, o profundo do coração do homem é só Deus. E é o que o Hélio falou, tem amizades que Deus proporciona pra gente, Deus coloca pessoas no nosso caminho nos momentos, às vezes, que a gente mais precisa, né? Vou também puxar aqui uma historinha também da Bíblia. Historinha, tô fazendo a irmã do grupo infantil, né? A tia da Noemi e Ruth, né? É uma história que eu amo, o livro de Ruth, eu acho um livro fantástico. A palavra do Senhor diz que diz assim, né? Por isso disse Noemi, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Aqui é um exemplo de uma amizade construída por Deus, né? A palavra diz que Ruth, ela era nora de Noemi, né?
E Ruth perdeu o seu marido, o seu esposo morreu. A outra nora de Noemi, que o esposo também morreu na guerra, ela voltou para a casa dos seus pais, ela era viúva, então não tinha mais o que ela fazer ali. Mas Ruth, ela criou um laço, um vínculo com a sua sogra, né? Então, ela teria todo o direito de voltar para sua família, ela não estaria errada, mas ela preferiu estar ali. Então, a gente consegue conhecer as pessoas nesses momentos. Quando a gente não, na verdade, quando a gente não merece que tenha ninguém do nosso lado, e aquela pessoa está do nosso lado. Quando a gente pensa assim, não, mas agora eu estou sozinho, agora não posso ter ninguém do meu lado, e aí a pessoa fala, não, eu vou continuar aqui, eu vou ficar aqui. Outro exemplo da Bíblia é Jonatas, né? Jonatas, ele era filho do maior inimigo de Davi, e ele era o melhor amigo de Davi. Olha que coisa louca, que ironia. Ele livrou Davi várias vezes da mão do seu próprio pai. Por quê? Porque ele viu que o que Saul fazia era uma injustiça. Então, assim, amizades são construídas por justiça também. Sim. Quando a gente enxerga alguém fazendo alguma injustiça com alguém, eu sou muito assim, eu sou muito de olhar a justiça das coisas acontecendo. Então, quando eu vejo alguém fazendo alguma injustiça eu já tenho uma empatia na hora por aquela pessoa. Eu posso não ter amizade com aquela pessoa, mas eu já quero ser amiga daquela pessoa, porque eu falo, essa pessoa está aguentando isso, ela não merece estar passando por isso. E ali, é nesse momento que a gente constrói, né, essas amizades. Então, você quer conhecer um amigo? Mais uma dica, anota aí, galera. Quer conhecer um amigo? Vê se ele está do seu lado quando alguém cometeu uma injustiça com você. Porque pode ser que o dele também, né, ele rode também nessa injustiça aí. Pode ser que ele seja atingido também. Mas a amizade é para isso, né? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, que é o próximo tópico aqui que a gente vai falar sobre amor, né? Porque a amizade, ela é um tipo de amor. Amar uns aos outros como a si mesmo, né? E o que vocês podem dizer sobre isso?